Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu quero louvar, quero bendizer o nome do nosso Deus nesse dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Gratidão a Ele por todo o cuidado dele sobre nós, porque mesmo que nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, passamos por provações, mas o Senhor é aquele que nos dá força, é aquele que nos garante vitória, é aquele que tem nos trazido até aqui, é Ele que tem estado no controle de todas as coisas. Por isso nós temos que render graças a Ele, somente a Ele, porque somente Ele é digno, né? Que nós rendemos louvor, rendemos adoração, rendamos o nosso melhor a Ele todos os dias. A palavra do nosso Deus diz que todo ser que vive, né? Que louve, que adore, que exalte o nome do Senhor, aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Amém? Eu quero já deixar uma palavra para o meu e para o teu coração nesse dia. Uma palavra que se encontra no Evangelho de São João. João 2, o versículo 11 diz: Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia! Glória a Deus! Com este sinal miraculoso que o Senhor Jesus operou, os discípulos passaram a crer realmente que Jesus era o enviado do Pai. Aleluia! Nós vamos ver que houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. E o Senhor Jesus fora convidado para esta festa. Por isso ele estava ali presente. Por isso ele estava ali celebrando naquela festa com aqueles noivos, porque ele fora convidado. Porque se não fosse convidado, ele não estaria lá. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele não é oferecido. Ele vai aonde ele é chamado. Ele entra somente onde ele é convidado. É por isso que a palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, aquele que abrir a porta, né? Ele entra e ali ele ceia junto. Ele estava ceando, ele estava comendo com todos ali naquela festa, porque foi convidado. Por isso ele estava ali. E nós vamos entender aqui que a festa de casamento naquela época não é como nos dias de hoje, né? Era diferente. Naquela época eles faziam uma festa que durava uma semana inteira. Não é como nos dias de hoje. Nos dias de hoje é uma festa de algumas horas, né? Pronto, acabou, cada um vai para sua casa. Não. Naquela época eram por alguns dias, vários dias, né? Uma semana são vários dias ali fazendo uma celebração. E eles precisariam ter tudo sob controle, né? Porque precisaria ter comida para as pessoas, para os convidados que ali permanecessem nesses dias, né? Teria que ter comida. E teria que ter o vinho, porque nós vamos ver que naquela época a bebida oferecida nas festas, né, era a água e o vinho. Alguns tomavam água, outros tomavam vinho, né? E precisaria ter o suficiente para todos esses dias de festa. Porque nós vamos entender que naquela época, se faltasse o vinho, né, se faltasse ali, ficava uma situação assim difícil para a família dos noivos, para a família da noiva, né? Ficaria uma situação bem constrangedora, não seria, né, bom que isso acontecesse. E nós vamos entender que nessa festa que Jesus está participando, lá em Caná da Galileia, vai faltar o vinho. Nós vamos entender que talvez os noivos ali, eles nem tomaram conhecimento de que havia acabado o vinho, porque eles estavam ali celebrando, né? E nós vamos entender que já tinha alguns dias que essa festa estava durando. Nós vamos ver que Maria, mãe de Jesus, estava nessa festa também, né? Estava ali os discípulos de Jesus juntamente com ele, porque onde o Senhor Jesus estava, os seus discípulos também tinham que estar. Onde Jesus era convidado, teria que convidar também os discípulos, porque aqueles que seguem a Cristo vão juntamente com Ele, né? E nós vamos ver que Maria, ela vai tomar conhecimento dessa situação. Maria, que era uma mulher
abençoada, uma mulher bem-aventurada, que foi aquela que foi escolhida nesta terra para ser a mãe do Salvador, para gerar o Salvador. Mas nessa terra nós sabemos que Maria, ela é terrena e o Senhor Jesus, ele não era terreno. O Senhor Jesus, ele veio do céu, ele veio da parte do Pai, né? Aquele que estava lá desde a criação do mundo. A Bíblia vai nos dizer que estava lá na glória junto com o Pai, agora ele veio, né? Ele se fez carne e veio estar aqui. Ele precisou de uma mulher para nascer, de uma mulher bem-aventurada. Não era qualquer uma. Maria, lógico que Maria não é qualquer uma. Que não seria escolhido qualquer uma para ser a mãe do Salvador, mas ela foi escolhida para ser a mãe daquele que traria a salvação para a humanidade, daquele que traria o reino de Deus a este mundo. Por isso nós temos que entender que tudo pertence a Ele, que tudo veio dEle, que nós temos que colocar Jesus no lugar que pertence a Ele. Muitas vezes as pessoas têm confundido as coisas, colocado um ou outro em primeiro e deixado Jesus em segundo plano. Jesus tem que estar em primeiro plano sempre. É Ele que é merecedor de toda a honra, toda a glória, é tudo dEle, é tudo para Ele e tudo por Ele. Temos que colocar Jesus no lugar que pertence a Ele. Muitas pessoas confundem as coisas, não entendem, principalmente essa palavra. Nós vamos ver que Maria, ela era obediente a Jesus Cristo. Ela sabia colocar Jesus no lugar dele, ela sabia qual era o lugar dele e qual era o lugar de Cristo. Maria aqui, ela vai levar essa situação até Jesus, porque ela percebeu, ela estava ali, ela percebeu, né, o que estava acontecendo, ela viu que estava faltando vinho. E ela sabia que eles ficariam numa situação constrangedora, né? E ela colocou na presença de Cristo essa situação. Assim como nós devemos colocar as nossas situações difíceis na presença dEle, somente na presença dEle, porque é Ele que pode solucionar, é Ele que pode trazer, né, a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. É somente Ele. E agora Jesus vai dizer: o que tenho eu contigo, mulher? O que tenho eu contigo? Ele vai dizer: ainda não é chegada a minha hora. Se não era chegada a hora de Jesus, é porque com certeza a hora iria chegar. Em algum momento chegaria a hora, né? E nós vamos entender que tudo é na hora dele, é no tempo. Tem um tempo para todas as coisas, um tempo determinado pelo Pai. Jesus, ele andava direcionado pelo Pai, pela vontade do Pai. Era na hora que o Pai determinava que ele fazia todas essas coisas. Nós vamos entender que ele era submisso à vontade do Pai, sempre foi. E ele disse que não era chegada a hora dele. Então o que ela vai fazer? Se não é chegada a hora dele, ela vai dizer para aqueles que estavam ali tomando conta de tudo, naquela festa ali, ela vai dizer: façam tudo o que ele vos disser. Ela vai estar, na verdade, nos ensinando, nos mostrando o caminho, como nós devemos fazer, como nós devemos proceder, fazer tudo o que o Senhor Jesus nos mandar, o que Ele nos mandar. Não é o que o outro nos mandar, mas o que o Senhor Jesus nos mandar. Andar guiado, andar direcionados por Ele, pela palavra dEle. Ela está nos dando ali a direção, como é que nós devíamos fazer. E aqueles homens ali, eles vão seguir a orientação dela, fazer o que Jesus mandar. Porque é dele a glória, né? Tudo pertence a Ele. Então, nós vamos ver que ali haviam 6 talhas de pedra, né? O qual era usado para que os judeus pudessem se purificar ali nas celebrações. Eles usavam aquela água para se lavar, para se, né? E aquelas talhas, nós vamos entender que aquelas talhas, elas já estavam vazias. E então, eles vão encher aquelas talhas de água. A Bíblia vai dizer que eles vão encher as talhas de água que estavam vazias. Muitas vezes, nós temos colocado algo na presença de Jesus que nós precisamos de um milagre. Mas nós vamos precisar de fazer a nossa parte, de fazer aquilo que cabe a nós fazermos.
Muitas vezes nós colocamos na presença dele e dizemos, já coloquei na presença de Deus. E nós ficamos de braços cruzados, nós não fazemos nada, nós não fazemos a nossa parte, porque aquilo que cabe a ele fazer é ele que faz. O impossível, o sobrenatural é ele que faz, mas tem coisas que nós devemos fazer. Nós temos atitudes a tomar na presença dele. Nós não podemos deixar o que pertence para nós, o que cabe a nós, deixar de fazer. E aqueles homens vão encher aquelas talhas de água. Eles vão ali usar a sua fé, quando ela vai dizer, façam tudo o que ele mandar. Eles vão usar a sua fé, colocar a fé em ação. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, crer que ele pode nos abençoar, mas ter fé o suficiente nele, somente nele. Saber que aquilo que nós precisamos vem dele. Eles encheram aquelas talhas de água, deixaram ali tudo pronto, tudo preparado. Quando o Senhor Jesus veio, quando chegou o momento, ele veio. E ele somente realizou o que era para ele fazer, o que cabia a ele fazer. Ele transformou aquela água que estava ali em vinho, no melhor vinho daquela festa. Porque Jesus, quando ele faz o melhor, ele faz bem feito. Quando ele está presente nas nossas festas, nos nossos eventos, quando ele está presente conosco, quando nós estamos, ele faz sempre o melhor por nós. Aleluia. E a partir dali, ele pediu para que levasse o vinho. Peguem o vinho e leve lá, para o mestre-sala, para ele provar este vinho. E eles levaram. E aquele homem provou aquele vinho. E ele vai dizer para o noivo, para aquele noivo, ele vai dizer, nunca vi um vinho assim tão bom. Nunca vi alguém que faz uma festa e deixa o melhor vinho, um vinho como este, para o final. Geralmente as pessoas oferecem o melhor vinho no começo. E depois que as pessoas já tomaram bastante ali, eles começam a dar o pior para elas. Mas você não, você deixou o melhor para o final. Nós vamos entender que aquilo que vem de Deus para nós está no final. Vai ser no final que nós vamos obter o melhor dele para nós, assim como este vinho que ficou para o final. No grande dia, quando ele se revelar para nós totalmente, porque ele já se revelou, mas não totalmente, aí nós vamos conhecê-lo assim como ele é. E a Bíblia diz que nós vamos também ser como ele, Aleluia. O melhor está no final. Ainda não, nós ainda não temos, o melhor ainda. Nós vamos entender que ali, a partir daqueles momentos, os discípulos passaram a crer realmente em Jesus, passaram a ver, quem era Jesus, ver que ele sim tinha descido do Pai, que ele tinha o poder sim para realizar milagres, para realizar maravilhas. Até ali eles tinham ouvido Jesus falar, mas eles não tinham presenciado. Ali eles começaram a presenciar como Jesus era grande e poderoso. Aleluia. Nós temos também o nosso momento dele se manifestar, dele manifestar a sua glória na nossa vida e nós passarmos a entender quem é Jesus, nós passarmos a colocá-lo no lugar que é devido, colocar ele à frente de tudo, colocar ele em primeiro lugar, parar de confundir as coisas, parar de colocar Jesus atrás, colocar outros na frente. Muitos colocam tantos na frente e deixam Jesus para trás, Jesus em segundo plano. Jesus, ele não é desta terra. Ele veio do Pai. A Bíblia diz que ele estava lá desde o início da criação de tudo, junto com o Pai. E ele se manifestou, se fez carne para estar aqui, para trazer o reino de Deus, para implantar o reino de Deus aqui, para trazer salvação, para trazer vida com abundância para nós. Ele não é terreno. Ele veio da parte de Deus e por isso nós temos que colocá-lo no lugar que é devido. Colocar ele no seu lugar. O lugar de honra, o lugar de glória é dele. Pertence somente a ele. Aleluia, nós passamos a entender isso.
Os discípulos todos ali passaram a entender naquele momento quem era Jesus Cristo. Ele manifestou ali a sua glória. E a Bíblia vai dizer que Jesus saiu, passado alguns dias Jesus saiu, foi embora. Saiu daquela festa ali em Caná e partiu para Cafarnaum, porque Jesus, ele não poderia ficar até o final, né? Muitas vezes a gente vai numa festa, a gente não pode ficar até o final, a gente tem outras coisas, outros afazeres. Jesus tinha uma missão a cumprir, ele não poderia ficar, né, até a terminar aquela festa. Então ele saiu e Maria, sua mãe, foi juntamente com ele e os seus discípulos também foram, né, após ele. Eles foram após Jesus. Jesus agora estava no lugar que pertencia a ele, em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar é somente dele. Aleluia, que nós possamos entender isso, né? Aprender a fazer tudo aquilo que ele nos manda. Ele nos manda. Não que vários estão, né, falando tantas coisas. Nós estamos seguindo a tantos, indo atrás de tantos outros. Mas ir somente atrás de Jesus, seguir o ensinamento dele, aquilo que ele nos passa. Ir, né, de acordo com a sua palavra. Seguir a sua palavra. Parar de deturpar as coisas, parar de confundir todas as coisas, né? Fazer tanta confusão. É simples colocar Jesus no lugar dele, colocar ele em primeiro lugar. Aleluia. Tem um texto lá em Filipenses. E Filipenses 2, de 6 em diante, vai dizer que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Ele veio sendo Deus. Jesus Cristo não era humano, não era assim como nós. Ele era Deus. Mas ele foi rejeitado, ele foi confundido, porque ele não se apegou a isso, ele não se colocou como Deus, mas ele se colocou como servo aqui, como um servo, e se humilhou. O tempo todo ele se fez humilde, ele se fez pequeno. Por isso que muitos confundem a Cristo. Por isso que muitos não dão a glória que é devida a ele. Mas ele era Deus, ele somente não se colocou no lugar como Deus. Ele se colocou como um servo, somente como um servo. Ele se esvaziou de si, se esvaziou da glória que ele tinha, da glória que ele tinha lá junto com o Pai. Ele mesmo se esvaziou e se humilhou e foi humilde até a morte, morte de cruz. E por isso, Deus Pai o deu uma posição elevada, a mais alta posição. A mais alta posição é dele, somente dele. Deus o deu. Deus que tem o poder, que pode, deu a ele, deu a Jesus Cristo a mais alta posição. Exaltou ele no mais alto. É o mais alto, ninguém pode ficar tão alto como ele. Ele está, né, colocado na posição mais alta. E diz também que ao nome de Jesus, ao ser pronunciado o nome dele, todo joelho se dobrará, todo joelho tem que se dobrar. Aquele que não se dobrar agora vai se dobrar no grande dia do Senhor Jesus. Vai ter que confessar com a língua, vai dobrar o joelho e confessar com a boca que Jesus Cristo, Ele é Ele e somente Ele é Senhor. Que nós possamos
passar a entender isso agora. Entender agora, enquanto é tempo. Porque o dia do Senhor Jesus está perto, o dia do Senhor Jesus virá. Que nós possamos reconhecer a glória dele, a soberania dele, a glória, porque o Pai o colocou no lugar mais elevado. Que nós entendamos isso. Rendemos glória somente a Ele. Coloquemos Ele no lugar que é devido. Ali naquela festa, Jesus foi colocado no lugar dele, no lugar que pertence a Ele. Todos viram que é Ele, somente Ele, que pode todas as coisas, que todas as coisas procedem dEle e são para Ele. Todas as coisas são para Ele, para nenhum outro, mas somente para Jesus. Façamos tudo aquilo que Ele nos mandar. Sejamos guiados, sejamos direcionados por Ele, somente por Ele. Porque aquilo que Ele tiver que fazer no tempo dEle, no tempo certo, Ele vai fazer. Tenhamos essa fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo possa falar, né, aquilo que eu não consegui expressar, que Ele possa ter, né, liberdade para falar, né, para falar contigo através dessa palavra. E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família e toda a sua casa, em nome de Jesus.